Recursividade. Pessoal, vocês podem também encontrar por aí como a recursão ou recorrência, beleza? São sinônimos. Pessoal, o que é recursividade? O que é recursão? Galera, é uma ideia inteligente que desempenha um papel central na programação funcional e na ciência da computação em geral. Por quê? É o que nós vamos ver agora, ok? Galera, recursividade é quando o módulo faz uma chamada ou ativa a si mesmo, beleza? É bem exemplificada quando o módulo é definido em termos de si mesmo. Uma grande vantagem sua é que é um conjunto infinito de sentenças, ok? Possíveis, pode ser definido, analisado e produzido por um programa finito de computador. Então, galera, um exemplo disso aqui, fatorial, ok? Fatorial, série, Fibonacci, perfeito? São um conjunto infinito de sentenças possíveis, mas que você pode, pessoal, trabalhar, pode ser definido, analisado ou produzido por um programa finito de computador, ok? Tem a ideia de, vamos lá, dividir um problema original, ok? Em subproblemas menores de mesma natureza. Galera, faltou aqui um em, perfeito? Mas eu vou corrigir aqui o material para vocês. Então, pessoal, a questão é dividir um problema original em subproblemas menores de mesma natureza, ou seja, divisão. Depois, combinar as soluções obtidas para gerar a solução do problema original de tamanho maior. Conquistar, ok? Ou seja, pessoal, a ideia principal é a divisão, dividir para conquistar, perfeito? Bom, até agora, talvez vocês não possam, professor, não estou entendendo nada dessa matéria, desse assunto. Galera, vamos fazer daqui a pouquinho uma série de exemplos, ok? Onde podemos pegar, ok? Uma situação de cálculo de fatorial, ok? Ou de Fibonacci, e vocês vão entender como é que um módulo chama a si mesmo para você resolver um problema maior em problemas menores. Depois que você fez essa divisão em problemas menores, em subproblemas, você vai pegar, juntar para fazer a solução final desse problema maior, ok? Vou explicar para vocês através de exemplos, e aí vocês vão entender toda essa parte da conceituação, beleza? Então, ó, pessoal, subproblemas, galera, são resolvidos recursivamente, do mesmo modo, em função de instâncias menores, até se tornarem problemas triviais que são resolvidos de forma direta, interrompendo então a recursão. Então, vamos lá, pessoal. Galera, vamos começar aqui de uma forma iterativa, ou seja, resolvendo, pessoal, através de um módulo que tem dentro de si no caso, pessoal, uma estrutura de repetição enquanto faça. Esse cara aqui, pessoal, essa função, ela tem o objetivo de retornar um valor fatorial. Por exemplo, 5 fatorial é 120. Beleza? Pessoal, nós temos o algoritmo principal, que é chamado de fatorial, que contém duas variáveis, resultado e número do tipo inteiro. Temos aqui, pessoal, início. Leia o valor para a variável num. Resultado, pessoal, é uma variável que vai receber o retorno da função fatorial, passando como parâmetro real num, ok? Depois você escreve fatorial iterativo é o resultado. Pessoal, se o num for igual a 5, o que acontece? N, que é nosso parâmetro formal, porque está aqui na definição do módulo,
função fatorial que tem um parâmetro formal n do tipo inteiro e essa função fatorial retorna inteiro. N, pessoal, como eu estava dizendo, vai receber o valor do seu parâmetro real correspondente, num. Beleza? Então há uma cópia. N vai receber 5, por exemplo. Pessoal, temos duas variáveis locais, aux e fat, do tipo inteiro. Aux recebe 1, fat recebe 1. Enquanto auxiliar for menor ou igual a n, faça fat igual a fat vezes auxiliar. Auxiliar vai ser incrementado em 1. Pessoal, isso vai ser um incremento até que auxiliar seja diferente da condição dessa condição aqui, ó, que é o que é a ideia da estrutura de repetição. Sair do enquanto quando a condição não for mais satisfeita. Beleza, pessoal? Galera, o que nós temos? Vamos lá. Num recebe 5. Beleza? Como eu coloquei aqui para vocês. Num recebe 5. N, pessoal, vai receber o valor do parâmetro real num, 5. Auxiliar recebe 1, fat recebe 1. Enquanto o auxiliar for menor igual a n, fat, pessoal, vai receber, ok, o valor de fat original, que é 1, vezes auxiliar. Então, pessoal, o fat vai receber 1 vezes 1, perfeito? Então, tá aqui, ó. Pessoal, aux vai ser incrementado em 1, perfeito? Aí pergunta, aux 2, ele é menor ou igual a 5? Sim, é menor ou igual a 5. Então, o fat vai receber a multiplicação do valor fat original, que é aqui, ó, 1, vezes auxiliar agora, que é 2. Então, vai receber 2. Auxiliar vai ser incrementado, perfeito? Para 3. 3 é menor ou igual a 5? Sim, fat vai receber o valor anterior de fat, que é 2, vezes auxiliar, 6. Auxiliar vai ser incrementado para 1, ok? 4. 4 é menor ou igual a 5? Perfeito, é sim. Então, fat vai receber 6 vezes 4, 24. Auxiliar vai ser incrementado para 5. 5, ele é menor ou igual a 5? Sim. Então, pessoal, fat vai receber o valor original de fat, que era 24, vezes 5, 120. Auxiliar vai ser, então, incrementado para 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. E aí, pessoal, será encerrada a nossa estrutura de repetição enquanto faça. E vamos retornar, pessoal, o valor de fat, que é 120. E aqui, pessoal, quando retorna 120, ó, a função fatorial passando o valor 5, então o resultado vai receber 120. E aí nós vamos escrever na tela do usuário, pessoal, o valor 120. Isso aqui, galera, é uma forma iterativa de você resolver essa questão do fatorial, beleza? Olhem só o tamanho dela. Beleza? Tá aqui, ó, nossa função interativa. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? 9 linhas, com 1, 2, 3, com 3 variáveis locais, ok? Agora, vejam essa mesma função utilizando, pessoal, a questão da recursividade. Olhem só, vejam que no módulo iterativo tivemos, ok, 9 linhas e 3 variáveis locais, sendo uma delas o próprio parâmetro da nossa função. Aqui, pessoal, nós temos uma, caiu para 1. Pronto, é só isso que eu preciso. 1. E nós temos, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Olha aí a diferença, galera. Olha a diferença. É muito menor, né? Galera, vamos lá. Algoritmo fatorial. Nós temos aqui
duas variáveis globais, resultado e num, porque estão sendo elas estão sendo declaradas aqui no nosso algoritmo principal. Leia o valor de num, resultado recebe fatorial, passando aqui num como parâmetro real, e aí nós vamos escrever, então, o fatorial recursivo aqui, ok? Pessoal, chegando aqui no na nossa função recursiva, temos função fatorial com um parâmetro formal n do tipo inteiro que retorna um valor inteiro. Beleza? Pessoal, dentro da nossa função, nós temos o seguinte: se o valor de n for menor ou igual a 1, então retorne o valor 1. Se não, retorne, pessoal, o valor de n vezes chamada a si mesmo da função fatorial, passando um valor, pessoal, de n menos 1. Vejam que aqui nós estamos tendo essa questão da divisão em problemas menores para resolver um problema maior, que é o que, pessoal? É eu calcular, por exemplo, o fatorial de 5. Pessoal, o fatorial de 5 é como se fosse o fatorial de 4, né? 4, 3, 2, 1. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Então, eu vou sempre trabalhando, pessoal, em divisões sucessivas, ok? Até, não é divisão da operação de divisão, mas divisão, pessoal, divisão em subproblemas, beleza? Olha só, galera, vamos lá. Pessoal, leia o valor de num. O usuário colocou, por exemplo, o valor 5, perfeito? O valor 5. Eu chamei, então, ok? A função fatorial, passando o parâmetro real 5, né, que é o valor de num, ok? Então, nisso, o parâmetro formal correspondente n vai receber esse valor 5. Tá aqui, pessoal. Só que aí ele fala o seguinte, olha só, n é 5, galera. N é 5. Se n, que é 5, ele é menor ou igual a 1? Não, não é. Vai cair no se não. Retorne, então, o valor de n, que é 5, vezes fatorial de 4. Pessoal, e aqui nós temos que entrar novamente na função, só que aqui vejam que esse valor 4, pessoal, é o nosso parâmetro real, beleza? Dessa situação aqui. E nós vamos chamar novamente o fatorial, pessoal, passando aqui para n na segunda chamada, com o valor 4. 4 aqui é o parâmetro real, agora n aqui é o parâmetro formal, ok? Correspondente. Então veja, pessoal, que a gente vai descendo. Qual é o ponto de parada, galera? É esse cara aqui, ó. Se o n for menor ou igual a 1, ele vai retornar o valor 1. Se não, retorne o valor de n vezes fatorial de n menos 1. Galera, vamos lá. N, ele é menor ou igual a 1? Não, porque 5 não é. Então, chame 5 vezes fatorial de 4. Vamos para a segunda chamada, pessoal. Fatorial de 4. Pessoal, n agora é 4. 4, ele é menor ou igual a 1? Não, não é. Então, chame 4 vezes fatorial de 3. Pessoal, terceira chamada, ok? N agora é 3. 3 é menor ou igual a 1? Não, não é. Então, chame 3 vezes fatorial de 2, porque é n menos 1, ok? Novamente, a próxima chamada, pessoal. N igual a 2. 2 é menor ou igual a 1? Não, não é. Então, chame 2 vezes fatorial de 1. Perfeito? Pessoal, e agora, n assumiu o valor 1 nessa chamada bem aqui, ó. Nesse ponto. Galera, com isso, ele alcançou o ponto de retorno. Retorne um valor 1.
Porque o n, pessoal, ele é menor ou igual a 1, por conta aqui do igual, ó. Então, como n é 1, retorne o valor 1, perfeito? Pessoal, aqui eu fui na ida, descendo, fazendo as chamadas, até o ponto de retorno. Ele vai retornar aqui, ó. Beleza? Galera, retornou 1 quando fatorial de 1, quando chegou o fatorial de 1, ok? Galera, 2 vezes fatorial de 1. Galera, quem é fatorial de 1? Se eu passo um valor 1 para minha função para minha função fatorial, ele vai me retornar 1. Então, 2 vezes 1, 2. Perfeito, pessoal? Galera, 3 vezes fatorial de 2. Galera, fatorial de 2, quando eu passo o valor 2 para minha função fatorial, ele me retorna, tá aqui, ó, 2. 3 vezes 2, 6. Perfeito? Pessoal, 4 vezes fatorial de 3. Quanto é que é o fatorial de 3, pessoal? Quando eu passo o valor 3 para a nossa função fatorial, ele retorna 6, aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Então, pessoal, fatorial de 4 é 24. 5 vezes fatorial de 4, 24. Beleza? 5 vezes 24, 120. Então, pessoal, quando eu chamo o fatorial, a função fatorial, passando, por exemplo, o valor 5, ele vai me retornar como resultado 120. Porque ele vai se chamando, beleza? E aí, pessoal, qual é a dica para vocês? Olhem só. Vejam que, qual é o ponto de retorno? Quando n for maior ou igual a 1, perfeito? E aí ele vai, se não for isso, se o n não for diferente dessa condição, então você vai para o sinão. E no sinão, ele tem um retorno de n vezes fatorial, ok? Ele retorna n vezes fatorial de n menos 1. Qual é a dica que eu dou para vocês? Se vier uma questão mostrando esse algoritmo, por exemplo, e ele fala, eu quero que você calcule o fatorial de, sei lá, 15. Você vai ver que você vai ter que fazer uma pilha grande, né? Uma pilha porque ele vai se chamando e vai, né, sempre n-1, n-1, e vai fazendo aquela nossa pilha, como eu mostrei para você nessa tabela. Pessoal, pegue o valor de retorno, por exemplo, a condição de n-1, por exemplo, se você fosse colocar fatorial de 1, ele vai retornar o quê? Se eu coloco fatorial de 1, é porque o n, nesse ponto de retorno, ele é o seguinte, n ele é menor ou igual a 1, se for, então retorne o valor 1. Pessoal, esse valor de retorno é para a situação que é para você voltar na pilha, perfeito? Se eu tenho fatorial de 1, ele vai ser, qual o valor dele que é de retorno? 1. E aí eu faço fatorial de 2, é o quê? É 2 vezes fatorial de 1. Então 2 vezes 1, 2. Fatorial de 3, pessoal, é fatorial de 3 vezes... fatorial de 3 é 3 vezes fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2, então 3 vezes 2, 6. E aí você vai subindo, pessoal, na pilha, até chegar no fatorial de 15. Qual é a fatorial de 15, pessoal? É 15 vezes fatorial de 14, mas aí você já calculou abaixo. Então é mais fácil você já indo pelo valor de retorno, perfeito? Do que você indo, descendo na pilha e subindo. Então você já faz um trabalho de subir, perfeito? A gente vai ver isso, pessoal, com mais calma nas questões que a gente vai mostrar para vocês, perfeito? Então espero que vocês fiquem calmos, porque eu trouxe uma quantidade muito boa de questões e a gente vai analisar vários pontos dessa questão de analisar essas funções que são funções recursivas, perfeito? Temos vários tipos de questões, vários algoritmos, ok? E vamos colocar à prova tudo isso que eu estou falando para vocês, perfeito? Então vamos continuar, galera. Pessoal, vejam que nossa função recursiva,
ela é muito menor, ok? Ela é muito menor do que a sua versão iterativa. Tá aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Galera, eu contei aqui. Vamos fazer o seguinte, que eu tinha contado 9, né? Vamos falar o seguinte, pessoal. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos 7 linhas, tirando aqui o início final, ok? E 3 variáveis locais, sendo um parâmetro formal, ok? Lá não, pessoal. Lá nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas e apenas um parâmetro formal. Olha só a diferença, ok? Tá aqui, pessoal. É essa questão aqui de você... Isso aqui que é a questão do subproblema. De você dividir, ok? Para depois conquistar. Você vai dividir em subproblemas para ter a solução final, ok? Do seu problema inicial. Galera, e aí eu tenho essa questão aqui, ó. Vejam que se o valor de n do nosso fatorial recursivo, ok? Se o valor de n for menor ou igual a 1, ele retorna 1, pessoal. Aqui eu tinha colocado essas duas situações aqui, mas pode ser somente 1, pessoal, que ele retorna 1, perfeito? Ele vai retornar 1, aqui, ó. Fatorial de 2, pessoal, é 2 vezes fatorial de 1. Quanto é que é o fatorial de 1, pessoal? 1. 2 vezes 1, 2, tá aqui. Agora, se eu tenho um fatorial de 3, é 3 vezes fatorial de 2. Quem é o fatorial de 2, pessoal? Tá aqui, ó. 2. 3 vezes 2, 6. Se eu peço fatorial de 4, é o quê? É 4 vezes fatorial de 3, desculpa, de 3, né? Porque é n menos 1. Então, pessoal, quem é o fatorial de 3? 6, tá aqui, ó. 4 vezes 6, 24. Então, já partam, pessoal, do valor do ponto de retorno, beleza? Para cima. Porque se eu faço fatorial de 15, é o quê? É 15 vezes fatorial de 14. E aí eu já tenho calculado qual é o valor de fatorial de 14. Beleza? Então você vai subindo, ok? Para melhorar aí o tempo de vocês na hora da prova. Pessoal, mais algumas informações só para a gente poder finalizar essa parte teórica. Temos o seguinte, temos o diretamente recursivo, galera, quando é uma função ou módulo que se chama a si mesmo, ok? Por exemplo, o nosso exemplo lá do fatorial, dentro dele temos ele se chamando a si, ok? Então, isso é diretamente recursivo, é uma função, é um módulo diretamente recursivo. Agora, pessoal, se você tem um módulo P que contém uma referência para um outro módulo Q, e esse módulo Q, pessoal, faz a referência ao módulo P também, então você tem um indiretamente recursivo, uma função indiretamente recursiva. Porque você tem aqui, ó, se o módulo P chama ele mesmo, diretamente recursivo. Agora, se eu tenho aqui um módulo P chama um módulo Q, e o módulo Q chama um módulo P, então é indiretamente recursivo, ok? Pessoal, quais são as vantagens e desvantagens do uso da recursividade? Vamos começar pela vantagem, ok? Um programa recursivo, galera, é mais elegante e menor. É mais fácil, pessoal, de você ler, porque ele é bem mais enxuto do que a sua versão iterativa. Que é aquela versão, pessoal, quando eu falo versão iterativa, pessoal, é quando eu utilizo, por exemplo, uma estrutura de repetição. Então, a partir do momento que eu utilizo uma estrutura de repetição e essa função ou esse procedimento não se chama, perfeito? Então você não tem nenhum tipo de recursividade. Você está resolvendo de uma forma iterativa. Agora, quando eu tenho uma função que se chama a si mesma, ou
chama um módulo e esse módulo chama essa própria função, que é no caso da indiretamente recursiva, então eu tenho uma recursividade. Mas vejam que nós notamos que uma função recursiva é muito mais enxuta e elegante de você bater o olho, ler rapidamente, do que uma função, do que a sua versão iterativa, que contém uma estrutura de repetição. Enquanto, pessoal, na função recursiva, nós temos, claro, além da chamada a si mesmo, que nós vimos na parte do fatorial, nós temos um ponto de retorno. Então, nós precisamos de, pelo menos, pessoal, um ponto de retorno utilizando uma estrutura condicional. Nas funções recursivas, nós temos uma situação, uma estrutura condicional para fazer o ponto de retorno. Já nas funções iterativas, nós temos, pessoal, o uso de estruturas de repetição. Beleza? Que fique bem claro para vocês. Pessoal, e um programa recursivo exibe com maior clareza o processo utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através da recorrência. Mas nem tudo são flores, pessoal. Um programa recursivo exige mais espaço de memória, é mais lento do que a versão iterativa, na grande maioria dos casos, ok? Não é sempre, mas na grande maioria. E devido ao tempo para gerenciamento das chamadas, porque, pessoal, nós temos aquela pilha de informação que eu mostrei para vocês. E traz dificuldade de depuração dos subprogramas recursivos, principalmente se a recursão for muito profunda, ok? Pessoal, e para a gente poder finalizar essa parte de teoria, nós temos o seguinte, uma recursividade de cauda. Pessoal, se o resultado final da chamada recursiva é o resultado final da própria função, então, galera, essa função recursiva apresenta recursividade de cauda. Agora, pessoal, se há necessidade de você fazer alguns cálculos, se o resultado da chamada recursiva deve ser processado de alguma maneira para produzir o resultado final, então a função recursiva não apresenta recursividade de cauda. Professor, não entendi. Vamos então, pessoal, para o nosso exemplo. Eu vou primeiro, galera. Aqui, ó. O algoritmo que nós utilizamos de recursividade do fatorial, ele chama a si mesmo, porém, pessoal, há um cálculo que é necessário fazermos para o retorno. N vezes a própria chamada de si mesmo, passando um valor de n menos 1. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de módulo recursivo sem cauda, porque nós precisamos fazer um cálculo para chegarmos ao resultado final. Beleza? Tá aqui, ó. Nós descemos na pilha, depois nós subimos na pilha, fazendo os cálculos necessários até a chegada do resultado final. Isso aqui é um módulo recursivo sem cauda. Agora, pessoal, vejam esse algoritmo aqui, ó. Aqui vocês podem ver que ele vai se chamando até chegar na condição de retorno. Mas vejam que a chamada, pessoal, é apenas da função chamando a si mesmo, passando um valor menor. Só que, pessoal, nós não temos nenhum tipo de cálculo, como aconteceu com aquele n vezes alguma coisa, né? N vezes fatorial de n menos 1. Aqui não, pessoal. Aqui ele só chamou a si mesmo e acabou. Ou seja, não é necessário você voltar na pilha. Então, se eu faço aqui, ó. Se eu faço aqui, pessoal, num é igual a 5, resultado, eu vou receber, o resultado vai receber o valor da função, ok? Passando um parâmetro num que é 5. Tá aqui, pessoal. Então, n vai receber o valor de num. Então, quando
n for igual a 5, ele é diferente daquela condição, que n é menor ou igual a 1. No caso aqui não é. Então, função chamando n menos 1, 4. Aí ele vem para cá, pessoal. N, 4, função 3. N3, função 2. N igual a 2, então, função 1. Só que nessa chamada aqui, pessoal, perfeito? Função 1, ele chega no valor de retorno. Se n for menor ou igual a 1, retorne 1. Pronto. Galera, eu não preciso mais subir na pilha, porque não tem nenhum tipo de cálculo. Por exemplo, n vezes função. N vezes função. Não tem. Então aqui eu cheguei no valor de retorno, acabou. Isso aqui, pessoal, é um módulo recursivo com cauda. Por quê? Porque, pessoal, o resultado final da chamada recursiva é o próprio resultado final da função. Agora, se eu tenho algum tipo de cálculo para fazer para chegar ao resultado final, então é uma função recursiva, um módulo recursivo sem cauda, perfeito? E galera, 99% das questões que vocês vão encontrar sobre código com recursividade são desse tipo, do fatorial, por exemplo, sem cauda, porque nós temos um tipo de cálculo para a gente poder descer na pilha e depois fazer um cálculo final para você chegar no resultado final da nossa função recursiva, beleza? 99,9% das questões com código de recursividade é do tipo sem cauda, que é necessário fazer cálculos voltando, beleza? Pessoal, e é isso.